Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 5 de janeiro de 2024. Eu vou dar aqui a visão futura para a paz russa e para a paz ucraniana, que são visões muito diferentes, e acho que agora, depois de ouvir os discursos do ditador russo e do líder ucraniano, de final de ano, e as declarações agora no início do ano, como as coisas continuavam se desenrolando nessa guerra insana, criminosa, iniciada pela Rússia, a gente já tem condições de dar um panorama mais preciso sobre o futuro dessa guerra. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Obrigado a vocês. Quero começar falando da paz russa. O ditador russo, Vladimir Putin, no final do ano fez um discurso. Nesse discurso, ele atacou o Ocidente, né? Acho que uma coisa sine qua non, atacou os Estados Unidos, a liderança dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo ele regozijou-se, tanto na entrevista que ele deu, uma entrevista de 4 horas, um circo montado, como em entrevistas posteriores. Ele ficou muito feliz porque os Estados Unidos da América não vão mais ajudar a Ucrânia, não vão mais mandar dinheiro para a Ucrânia, segundo já anunciado pela imprensa internacional e cantado em verso e prosa. Então ele diz que finalmente o estoque de munições, o estoque de armas da Ucrânia vai terminar e eles vão poder dominar a Ucrânia, que é o objetivo deles. O objetivo deles, na realidade, da Rússia, qual é a diferença aí justamente da paz russa e da paz ucraniana? A paz russa é dominar, destruir o que se chama a etnia ucraniana, destruir tudo que é da história ucraniana e só passa a valer o que é russo. Ou seja, na Ucrânia, os valores russos que interessam. Ele se esquece que a Rússia, há mais de 800 anos atrás, saiu da Ucrânia, é fruto da traição, é o DNA da traição, da morte, dos assassinatos que foi fundada a Moscóvia, que durante 500 anos não era Rússia, era a Moscóvia, e aproximadamente os últimos 300 anos chama-se Rússia. Ele ou não sabe, ou finge que não saber. Mas o modelo dele é o modelo do assassinato, do estupro, do roubo, que é isso que ele fez na Ucrânia, e da destruição. É isso que ele está fazendo. Ele está atacando civis, destruindo grandes áreas e zonas residenciais das principais cidades ucranianas para semear o terror e assim expulsar os ucranianos da sua terra, fazer com que eles vão embora de lá. E quem ficar vai ter que submeter-se, vai ter que subjugar-se à baioneta da Rússia. Porque o modelo russo é sem democracia, haja vista as eleições que vão ter em março. A oposição está toda na cadeia. Não é só o Navalny que é o principal opositor, mas todos os outros opositores que tem também estão presos. Todos. Ou seja, existe uma oposição de fantoches, existem 29, eram 29, uma candidata que disse que ia acabar com a guerra se ganhasse, né? E que ia libertar os presos políticos, essa não deixaram ela, a candidatura dela passar. Ela registrou a candidatura e vetaram a candidatura dela. Porque ser contra a guerra está na lei, e ser contra a guerra dá 15 anos de cadeia. Então esse é o modelo, né? Mesmo aqueles que amam a Rússia, dizem que a Rússia é o melhor dos lugares do mundo, aqui no Brasil tem muitos desses, eles conhecem, ou talvez não saibam, ou fingem não saber, mas esse é o modelo russo. Não tem liberdade, não tem democracia. Essa é a paz que o presidente russo quer para a Ucrânia. Não é outra paz, é a paz da baioneta, da opressão, da mentira, do fuzilamento, da prisão. É isso que ele quer, como era no modelo soviético. Bom, a paz ucraniana é a paz do Estado de Direito, né? São mais os valores ocidentais, diferentes da Rússia, né? A paz da democracia, a paz da liberdade, a iniciativa, a liberdade do empreendimento. São iguais aos valores ocidentais, inclusive os valores que nós vivemos aqui. Mas tem gente aqui que também
diz que a paz russa é melhor, que a Ucrânia tem que ser russa, mas não conhece a história. A gente tem que conhecer um pouco a história. E desde que o traidor que fundou Moscóvia, sempre eles guerreiam com a Ucrânia. A inveja, o ciúme que eles têm do modelo ucraniano. E agora não é diferente. Então, existem dois modelos diferentes de paz. A Ucrânia quer a paz, riquíssima, mas que seus territórios sejam todos restituídos. E a democracia, a alternância no poder, né, o combate à corrupção vão continuar existindo. Ou seja, e é importante vocês vejam nessa luta que está tendo hoje, o povo ucraniano está unido para salvaguardar a liberdade do povo da Ucrânia, que é justamente o que o ditador sanguinário, criminoso, russo, não quer. Ou seja, o modelo de paz, o modelo de vida, de qualidade de vida, são diferentes, né? Até no modelo da guerra. A Ucrânia não abre presídios para recrutar soldados para irem para a guerra, ao contrário da Rússia, que abre a cadeia aos presidiários e dá anistia a eles se eles forem lutar na guerra. E sobreviverem, é claro, e ficarem um tempo mínimo de 6 meses. Isso é um modelo criminoso, né? A Rússia é criminosa. E agora, recentemente, além dessas entrevistas dos dois presidentes, né, que é o do modelo, o presidente Zelensky, além do modelo de democracia e liberdade, etc., que eu falei, ele falou claramente, nós somos candidatos da Europa, fomos convidados e eles nos querem. E isso é verdade. Ou seja, é um modelo de livre iniciativa, um modelo de liberdade, esse é o modelo. E ao contrário do que o Putin falou, ele atacou a Ucrânia, atacou o Ocidente, né? Ele quer, na realidade, a dominação pela dominação. É um psicopata, é um paranoico que está comandando junto com um grupo de paranoicos. Inclusive, um dos fantoches dele, de somenos inteligência, ontem atacou o presidente da França, Macron, inclusive dizendo na entrevista palavrões contra ele, que foi o antigo ex-presidente e também ex-primeiro-ministro Dmitry Medvedev. Atacou com palavrões e que eles vão, inclusive, poderão atacar a França. Ou seja, eles podem atacar contra todo mundo, pelo jeito. Ele já disse que poderia atacar a Inglaterra, né, lançar um míssil que provocaria um tsunami, a Inglaterra deixaria de existir, um míssil nuclear. Fez há muitos meses atrás essa ameaça, inclusive foi colocado em rede de televisão russa, foi debatido isso num programa russo, né? O Vladimir Putin agora mandou tropas para a fronteira com a Finlândia, né? E está engrossando, vai fazer um quartel-general do exército daquela região, vai ser na fronteira com a Finlândia, ameaçando invadir a Finlândia. Por quê? Porque ele não admite que a democracia finlandesa una-se à OTAN, que na realidade uniu-se porque tem um paranoico na Rússia que quer dominar a Finlândia, acha que pode ditar normas num outro país, né? Que acha que pode ditar normas na Polônia, que acha que pode ditar normas nos países bálticos. Então, cada vez mais as pessoas vão querer ir para a OTAN. Agora eu quero fazer uma previsão, o seguinte: os Estados Unidos disse que não vai mais fornecer munições e mesmo armamento para a Ucrânia. Os neonazistas, aliados a Trump, que é aliado a Putin, estão fazendo isso, estão tendo uma maioria para dominar, não é uma maioria pequena, mas é uma maioria, para dominar o Congresso e não autorizar o presidente Biden a continuar mandando munições. Acho que isso é muito ruim para a Ucrânia, não ver, e tenho certeza disso, e não só sou eu que acho isso. Mas não significa que a Rússia vai dominar. A Alemanha hoje já autorizou, semana que vem vai mandar mais munições, inclusive mísseis Patriot, que vão ser lançados, ou seja, mísseis que podem ser usados nos lançadores Patriot e outros, e munições em geral, né? Está mandando munições para os tanques Leopard e está mandando mais blindados também, né? Os aviões F-16 vão vir da Holanda, Dinamarca, etc. Nós vamos receber, a Ucrânia vai receber aproximadamente uns 60 aviões que vai conseguir dominar o espaço aéreo. O Ucrânia na guerra, sem dúvida nenhuma. Mesmo que os russos, você veja, já perderam mais de 300 aviões de caça e aviões de bombardeio.
A Ucrânia, que não tem marinha, ela tinha um navio e ela mesma afundou o navio no começo da guerra para a Rússia não pegar esse navio, né? Ou não afundar, não dá o prazer. A Ucrânia afundou o navio, mas a Ucrânia já, ela hoje que controla o Mar Negro, tanto que conseguiu ela sozinha abrir um corredor de exportação, onde os grãos puderam ser exportados, entre outras mercadorias, né? E a Rússia perdeu 20% da frota do Mar Negro. Ou seja, ela perdeu 24 navios de guerra, inclusive o principal, que era o navio Capitania, onde ficava o almirantado que comandava a frota, que foi o primeiro navio que ela perdeu, aliás, foi o navio Moskva, e mais um submarino. Isso, submarino, mais essa frota totalizam 25 navios, ou seja, 24 navios de guerra e mais um submarino. Ou seja, a Rússia não é aquilo que falavam de ela. Eu acredito que com a ajuda da OTAN, porque a OTAN precisa ajudar a Ucrânia, porque a OTAN, não sei se todos os dirigentes têm ciência, mas os principais dirigentes, como a França, como a Polônia, como a Alemanha, né, como a própria Inglaterra, que é da OTAN, não é mais da União Europeia, mas eles sabem que se a Ucrânia cair, o próximo combate vai ser dentro da Europa. Então eles têm que derrotar a Rússia através da Ucrânia na Ucrânia para não ter que lutar. Senão eu diria para vocês o seguinte, talvez até o final do ano a OTAN tenha que estar dentro da Ucrânia lutando contra a Rússia, né? Essa é a minha previsão para 2024 e não vejo, se continuar assim como está, que essa guerra termine em 2024, 2025. Pelo menos o discurso do ditador megalomaníaco paranoico russo é de que essa guerra, ele está preparado para lutar essa guerra pelo menos 5 anos. Mas eu não vejo como ele esteja preparado para lutar 5 anos dessa guerra, se ele perdeu, que foram mortos 354 mil soldados. 354 mil soldados. E mais de 50 mil feridos. Ele já teve entre feridos e mortos 2 vezes o exército que invadiu na Ucrânia em quase 2 anos, que vai fazer em fevereiro agora. Perdeu em torno de 6 mil tanques de guerra já. Então, acho que esses ataques suicida, ele está mandando também os russos para a morte. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês para inscreverem-se no canal, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Obrigado a todos, Deus abençoe a todos, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem.